noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Ou tá alto demais? Sejam todos bem-vindos. Vamos todos hoje com o expositor Márcio, com o título Vale a Pena Viver. Vamos dar início com a leitura do livro Sinal Verde, com o título Sem Óculos Não Vai, Papai. Com o título Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. E assim, amigos, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar tudo aquilo de bom que desejamos para nós, nesse momento de paz, pedindo ao nosso irmão Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, que engrandeça ainda mais a egrégora dessa nossa casa. Vamos pedir que, humildemente, por todos nós, que abençoe nossas mentes e corações para absorver o melhor, tirarmos o melhor do conteúdo aqui exposto, e que assim possamos sair daqui mais leves do que aqui entramos. Fica conosco, irmão Jesus, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Bom, estamos aqui novamente, mais uma vez, com essa oportunidade de falar da doutrina espírita e com um tema, como todos, sempre muito interessante. Essa palestra, com esse tema Vale a Pena Viver, eu fiz aqui na casa, eu acho que foi também numa quarta-feira, em 2018. E eu fiz lá no centro André Luiz, lá em Correias, há uns 6 meses atrás. E aí eu estava passando ali por alguns temas que eu tenho com um pendrive novo, quando me deparei novamente com esse tema e achei importante trazer novamente, já que fazem aqui na nossa casa, já faz em torno de 7 anos mais ou menos que eu falei sobre esse tema. E como nada é por acaso, esse tema não caiu no meu colo, não é por acaso, eu resolvi trazer essa noite para que a gente possa refletir, falar, conversar um pouquinho acerca de um assunto muito importante. E um assunto que nós não devemos deixar de falar, sempre relembrar, que é não só a questão de valorizar a vida, mas também de entender o porquê que, às vezes, nós nos perguntamos dessa forma, se vale a pena viver. Muito provavelmente, não sei se todos, mas muitos daqui já passaram por essa situação, de perguntar se vale a pena viver. Ou se não passaram por isso, conhecem alguém, ou até mesmo podem um dia questionar o verdadeiro valor da vida. Então, nessa nossa caminhada, como essa primeira imagem que eu coloquei, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, por diversas vezes a gente questiona
nossa vida. A gente não entende os motivos daquilo que nós estamos passando. Às vezes é difícil entender a ingratidão, é difícil entender a melancolia, é difícil entender a dor, né, seja ela física ou moral. E a gente começamos a fazer uma série de questionamentos, inclusive se vale a pena viver. E eu gosto muito, né, já falei isso aqui várias vezes, quando o tema tem uma pergunta, porque a gente vai buscar uma resposta. E a minha intenção é que a gente possa sair daqui hoje pensando nesse assunto. Ninguém vai sair daqui um conhecedor da doutrina, um experiente espírita acerca do valor da vida, mas uma pulguinha talvez atrás da orelha para pensar, refletir, buscar, né? Não só para si, como também aprender a ser mais solidário. Eu acho que essa, pelo menos, é a minha intenção. Para eu fazer esse nosso bate-papo aqui de hoje, a base que eu tive, né, a minha intenção sempre foi Kardec e Jesus. Não tem como ser diferente. Para nós espíritas, buscar na doutrina espírita o Consolador prometido, buscar essas respostas, e nosso maior modelo e guia, né, Jesus de Nazaré. Então eu procurei buscar dessas duas criaturas respostas sobre a vida, sobre como valorizar a vida, como que a gente pode, num momento em que a gente se encontra no fundo do poço, olhar para cima e ver a luz, ou buscar essa luz, como ter forças para conseguir se deparar com um problema, encarar o problema, viver o problema e sair dele. E eu não tenho dúvida, diante de tudo que eu fiz há 7 anos atrás e refiz agora, porque eu tive que refazer, colocar muitos dados diferentes do que tinham, de que a nossa base está aqui, para nós espíritas. Kardec tem muitas respostas, e se nós queremos ter um modelo de alguém que nos ampare, de alguém que nos traga, que sirva como modelo, e de alguém que também possa me acolher, me abraçar, eu me sentir acolhido por alguém, não tem ninguém melhor do que Jesus Cristo. É o nosso modelo e guia, e sempre será. Então, tomando por base, né, Jesus e Kardec, nós vamos fazer esse nosso bate-papo de hoje. Sendo que todos os ensinamentos de Jesus e também do próprio Kardec, a gente procurar trazer também, interpretar eu considero algo muito difícil. Se interpretar um texto, somos aqui, 40 pessoas, talvez cada um vai dar uma interpretação diferente. Por causa da característica de cada um, não é? Cada um vai interpretar um texto de uma forma. Muitos vão ser parecidos, mas nenhum vai ser talvez igual, idêntico. Mas a nossa base em Kardec, a nossa base em Jesus Cristo, tudo que ele ensinou e tudo que Kardec nos trouxe posteriormente, a gente tem que procurar de alguma forma trazer para a nossa realidade de hoje, não é? Pelo que a gente vive, pelos dramas que nós estamos vivendo, e é muito atual esses ensinamentos, tanto os ensinamentos de Kardec quanto os ensinamentos daquele que dividiu o mundo antes e depois dele. É muito atual, é muito consolador. Então, que a gente possa, procurar interpretar Kardec e os ensinamentos do Cristo, pensando no que eu posso fazer com esse ensinamento hoje, na minha vida, no que eu estou fazendo ou deixando de fazer, daquilo que eu penso, daquilo que eu realizo, daquilo que eu deixo de realizar, e tentar aí, adequar a nossa vida. E o que me faz ou o que me fez perguntar isso, vale a pena viver? Por que eu coloquei também de novo esses balãozinhos que na outra palestra também coloquei, há 7 anos atrás? Porque isso é um questionamento
Eu não sou profissional da área, talvez até tenha alguém aqui que seja profissional da área de saúde, né? Da área mental e tudo mais. Mas eu procurei ler também um pouquinho acerca do que esses profissionais falam acerca dessa, vou chamar de problemática, né? Dessa indagação, dessa pergunta se a vida vale a pena. Eu procurei buscar nessas pessoas, que me foge talvez o conhecimento técnico, né, científico, o que elas falam acerca dessa indagação, né? E o que faz as pessoas, ou o que me faz, ou o que faz as pessoas perguntarem sobre se vale a pena viver. Então, são várias as características que esses profissionais enumeram. Eu trouxe apenas alguns, 2 ou 3, porque, e elas falam justamente isso, esses profissionais falam justamente isso, que chega um momento da vida que todo mundo talvez vai passar por isso. O que ajuda muito a gente é a nossa fé, é a nossa crença, é a nossa fé, é o conhecer não só a vida, mas a vida após a morte, conhecer a doutrina espírita. Isso nos ajuda muito. Mas isso não faz com que a gente, às vezes, num momento de desespero, não pense dessa forma. Porque nós somos ainda, às vezes, fracos, fraquejamos. Claro, com essa base sólida que a doutrina nos traz, isso é muito diferente. Só que tem algumas pessoas que, infelizmente, e a gente tem que abordar esse tema, a gente tem que falar sobre isso, não conseguem ter essa base, não conseguem ter essa visão além. Por uma série de fatores, não só o fator religioso, porque talvez uma pessoa que nem acredite em Deus tenha mais fé do que eu, seja mais fiel a Deus do que eu. Não é isso, né? Mas é uma série de circunstâncias que eles chamam a atenção e que a gente tem que prestar atenção se não está acontecendo com a gente. E principalmente se tem alguém muito próximo da gente passando por isso e a gente não está percebendo. E essa pessoa só precisa de um acolhimento, de um ombro, né? de um abraço, porque às vezes está muito próximo da gente e a gente não percebe. O primeiro item que essas pessoas falam, né, que esses profissionais que têm esse conhecimento técnico falam, é acerca das nossas frustrações. Todos nós, um dia, ou tivemos ou vamos ter frustrações. Quem é que não, quando mais jovem, sonhava em ser piloto de avião, policial, médico, dona de casa, pintor, artista da TV, né, da novela, do canal do horário nobre da TV Globo? Quem nunca sonhou? Jogador de futebol, mesmo sendo um péssimo jogador, mas sonhava em ser um jogador de futebol. Então a gente cria uma série de expectativas na nossa vida. E esses profissionais falam que essas expectativas, elas são saudáveis, elas são legais, às vezes, para impulsionar, mas elas têm que ser muito bem trabalhadas em todos nós, né, na nossa mente, para que a gente não tenha uma decepção por não ter alcançado. E o pior é quando a gente transfere a nossa frustração para um filho, ou para uma filha, ou para um neto, para um sobrinho, enfim, para alguém, né, do tipo, eu não consegui, mas ele vai conseguir o que eu não consegui. E às vezes a criança nem quer aquilo. Eu vi uma vez uma entrevista com uma moça que o pai cismou por ele não ter conseguido, por causa dessa frustração, cismou que ela tinha que ser engenheira. Ela não queria, primeiro que ela não gostava de matemática. Cismou. Ele insistiu, ela, para agradar o pai, foi lá e fez. Né? Foi lá e fez engenharia. No dia da formatura, ela pegou o canudo e entregou para o pai. Olha, está aqui o que você queria. Agora eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir os meus sonhos. Está aqui, teu diploma. Agora eu vou seguir os meus. Mais uma frustração para ele, né? Provavelmente. Então a gente também tem que tomar cuidado se nas nossas frustrações a gente não transfere, né, para uma outra pessoa. Mas o que diz esses profissionais acerca das frustrações? Né? A frustração, primeiro, é um fruto de uma expectativa. Né? Como eu já falei aqui,
A gente cria uma expectativa muito grande, deseja tanto aquilo e não consegue. Então, mesmo quando a gente tem uma expectativa muito grande, a gente tem que ter os pés no chão, saber tudo ao seu tempo, a natureza não dá saltos, e às vezes aquilo que eu muito quero não vai ser aquilo que Deus não quer para mim, porque sabe que vai me ser prejudicial, que é preferível que eu fique por aqui, não vá para lá. E a gente cria essa expectativa, a gente fica, eu não alcancei tal objetivo, eu sou uma pessoa frustrada. Cuidado com a frustração, porque quando essa situação de você se sentir frustrado, magoado, doído, que dói, isso com o tempo, isso pode se tornar algo muito grave. O acúmulo de frustrações é algo muito grave, E isso aqui também é muito interessante, porque isso acontece. Nós costumamos sempre projetar a nossa felicidade na aparente felicidade da vida dos outros. Isso é muito perigoso, porque, primeiro, pode ser, como ele diz aqui, uma aparente felicidade. A gente olha, a grama do vizinho está sempre mais verde, a gente acha que a pessoa tem uma vida maravilhosa, poxa, mas ele tem um carro do ano, ele tem uma família muito bonita, ele tem um bom emprego, está sempre muito bem vestido ou bem vestida, mas essa pessoa, às vezes, não significa que ela seja feliz. Pode ser uma aparência de felicidade que não existe. E a gente tenta se espelhar nessa felicidade, querendo ser igual. E aí vem o quê? Frustração. Quando a gente vê que não é nada daquilo. A pessoa também não é assim, às vezes é muito infeliz. Então a gente também tem que tomar cuidado com esses, entre aspas, exemplos que nós puxamos para nós. Com essas expectativas que temos em relação que para ser feliz eu tenho que ser igual a A, B ou C. Repito o que eu falei no início. Nosso único modelo e guia é Jesus Cristo. Se nós conseguirmos nos espelhar nas atitudes dele, no que ele nos trouxe, no que ele nos traz, se nós conseguirmos sentir a todo momento a companhia dele ao nosso lado, a frustração não chega. Porque aí sim, ali sim ele é o nosso modelo, o nosso guia, ali sim nós podemos criar uma série de expectativas saudáveis em relação a alguém que é realmente um exemplo. Mas o meu vizinho, ou até mesmo o meu pai ou um parente, eu não posso me espelhar, ter aquela pessoa como um modelo, porque a gente se decepciona, causa tristeza, causa frustração, melancolia, depressão, e aí vai, por causa da decepção desses espelhamentos e dessa expectativa que nós criamos em relação a alguém. Quem conhece esse desenho animado? Vamos ver, vamos condenar a idade agora. O pessoal está condenando a idade aí, Ó céus, ó vida. Fernando conhece, Fernando? Não vem mentir, não. Eu sei que nada vai dar certo. Quem não lembra desse desenho que era muito engraçado, Tem gente que é assim? Tem. E às vezes nós somos assim. Eu já falei isso muito aqui, eu adoro usar esse personagem aqui, porque nós somos assim, nós vamos fazer alguma coisa já falando que não vai dar certo. Eu estou com uma dor de cabeça, vou no médico, a Isaura vai me aplicar um passe que eu vou sair de lá. Aí a Isaura me aplicou um passe, a dor de cabeça piorou. Por quê? Porque eu já entrei aqui falando, eu sei que ela vai aplicar o passe, mas não vai dar certo. Ó vida, ó azar. Eu criei uma expectativa, jogando toda uma responsabilidade para ela, mas eu mesmo já entrei sabendo que não ia dar certo. Vou procurar um emprego, mas eu sei que a vaga não é minha, já tenho cartas marcadas, não vou, por que eu vou fazer essa prova? Tem pessoas que são assim, em que nada vai dar certo, tudo acaba mal, tudo vai acabar em pizza, Enfim, são pessoas que são realmente, e por isso que até eu vi uma vez essa frase que eu achei muito, nós somos obsessores de nós mesmos. Não precisa nem ter obsessor, é o que a gente chama de auto-obsessão.
de tanta coisa ruim que você joga para você, né? Então, esse personagem traduz bem isso. É o nosso pessimismo, é a falta de vontade de fazer, é a falta de certeza de que você vai conseguir, talvez não da forma como você deseja, mas da forma que você precisa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o pessimismo, porque o pessimismo também é uma característica muito comum, segundo tudo isso que eu falei que esses profissionais me trouxeram, o pessimismo para a depressão, para a dor, né, e para situações muito mais graves lá na frente. A gente fala muito em obsessão, né, a gente já fez palestras sobre a questão da obsessão simples, e aí vai. E uma frase que sempre me chamou a atenção, não é o tema da palestra, mas é importante a gente relembrar, que o que parece ser muito simples, é apenas um começo. Eu sou pessimista, mas um pouco. Ainda não estou, né, nesse céus, a vida, o azar. Eu, às vezes, sou pessimista. Cuidado, porque começa com um pouco. Essa frase que fala da obsessão fala justamente isso, que uma obsessão simples não é uma simples obsessão, porque por ela se inicia, pela simples. A gente atrai uma companhia, daqui a pouco estamos rodeados por eles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de pensamento e com o pessimismo. Aí eu vi essa pergunta feita por um profissional, né? Quem aqui, se a gente agora fechar o olho aqui e tentar lembrar da nossa vida, né? Eu, 59 anos, se eu começar a voltar, né, na minha vida, naquilo que eu já fiz de bom, de ruim, quantas frustrações que eu já venci na vida. Eu vou lembrar de muitas. Quando eu era adolescente, amor de adolescente, né? É uma coisa incrível. Encontrei o meu príncipe, encontrei a minha princesa, o resto da minha vida vou viver ao lado dela. Aí você diz que você não quer mais ninguém quando ela não lhe quer, ou ele não lhe quer. Aí você fala que a sua vida acabou. Coisa de adolescente, né? Aquela amor de adolescente, aquela coisa que você acha que acabou a sua vida porque ela não olha mais para você, não lhe empresta mais a canetinha. Canetinha também é coisa de idoso como eu, né? Canetinha da escola, não empresta mais a canetinha, enfim, lápis de cera, né, Fernanda? Então, assim, a gente... giz de cera. Então, a gente realmente cria também essas expectativas e essas frustrações. Mas quem já não venceu isso? Quem aqui que já, às vezes, se relacionou... E quando eu falo relacionamento, eu não falo só de casal. Às vezes, com um colega de trabalho, com alguém que você conviveu e que você se decepcionou, que, na verdade, você fala assim, nossa, foi um livramento para mim, né? Não estar mais com aquela pessoa, trabalhando com aquela pessoa, convivendo com aquela pessoa, porque ela me puxava para baixo, né? Eu não conseguia seguir o meu caminho, porque ela parecia que uma bola de chumbo amarrada na minha perna que não deixava eu caminhar. Então, assim, se a gente fizer aqui, eu falei da questão dos relacionamentos, mas se nós fizermos aqui um levantamento na nossa cabeça de quantas frustrações nós já vencemos, vocês vão lembrar de muitas. E tem coisa que me fez chorar lá atrás, que hoje eu dou boas gargalhadas, né? Assim, gente, como que eu vivi com isso, convivi com isso, e hoje me faz rir, né? E hoje me faz rir. Como diz o Chico, tudo passa. Se alguém estiver vivendo esse momento agora, de tristeza, de mágoa, às vezes até de ódio, porque acontece com a gente, tudo vai passar. Dê tempo ao tempo, tudo, como diz o nosso querido Chico, tudo passa, e isso que nós estamos vivendo vai também passar. No seu tempo, não no nosso tempo, no tempo do problema, e dentro desse problema, no tempo que eu preciso passar por ele para aprender algo com ele, né? E agora vamos falar de um assunto também que é abordado por esses profissionais, que são as perdas. E eles trazem uma abordagem muito interessante acerca das perdas, porque a gente, é claro que existe uma perda que dói muito mais na gente do que qualquer outra, né? Que são os nossos amores que
às vezes partem para o campo, para o plano espiritual antes da gente. E isso dói. Eu vou falar também sobre isso. Mas eles abordam algo muito interessante, que são o uso desse pronome, né? Que é o pronome possessivo da primeira pessoa do singular, possessivo, olha o nome, né? Da primeira pessoa do singular do discurso eu, que é o meu. Eu não falo o livro, eu falo meu livro. Eu não falo filha, é minha filha. E aí quando eu perco o meu livro, quando eu perco o meu carro, quando a minha filha casa ou vai estudar fora do país, ou quando, enfim, que eu tenho esse sentimento de posse, porque qual é o próprio pronome que diz? Pronome possessivo, é meu, e eu perco isso. Que seja um livro, que seja um relacionamento, que seja um carro, um bem material. O que acontece? Mágoa, angústia. Tem pessoas que pouco se importam por perder um livro, tem outros que dão uma dimensão para essa perda muito grande. Então, não é errado ter, não é isso. É saber que aquilo que você tem é algo transitório. É transitório. Então, não adianta você ter tanto esse apego àquele bem material necessário, muito útil para você, porque quando nós fecharmos os olhos e partirmos para o plano espiritual, eu não vou falar meu, já foi meu, não é mais, vai ficar por aqui. Então a gente tem que tomar também muito cuidado com o uso desse pronome. Não que a gente não vá falar, eu vou continuar falando minha filha, minha esposa, meu carro, é nosso, é a nossa língua, é a forma, né, que nós falamos, mas é a intensidade do meu. Porque quando a gente perde, a gente sofre. É por isso que eles falam para a gente tomar muito cuidado com o uso dessa palavra. E é claro que a perda mais significativa para todos nós são os nossos queridos, né? As pessoas que partem antes da gente. Então, assim, é muito difícil, e a doutrina espírita ajuda muito, muito, muito a gente quando essa saudade bate. Quando eu falei a questão de a gente trazer para o nosso dia a dia, né, para o nosso dia de hoje, as situações que nós vivemos, os ensinamentos da doutrina espírita. Os nossos relacionamentos com essas pessoas que partiram antes da gente, e assim tomara que assim seja, um relacionamento de amor. Relacionamento de amor nunca acaba. Nunca. De ódio vai ter um fim um dia. De amor nunca acaba. Então essas pessoas que partiram, elas vão continuar a nos amar e nós vamos continuar amando talvez até mais do que nós amávamos quando elas estavam aqui. É fácil a gente admitir e viver isso? Não, não é fácil. É por isso que eu sempre falo que a gente tem que respeitar o luto de cada um. Mas você, espírito, está chorando pela perda de alguém? Sim, eu vou chorar. Respeito o meu luto, a minha dor. É diferente do desespero. Isso a gente tem que tomar cuidado com o desespero, com a forma de ficar o tempo todo, né, falando e trazendo lembranças talvez não tão saudáveis sobre aquela pessoa que partiu, mas amor, a dor que nós sentimos, o luto tem que ser vivido e a gente também tem que aprender a respeitar isso. Então, por isso que eu falo, às vezes, trazer a doutrina para os dias de hoje. Eu vou citar um exemplo. Teve uma vez que uma moça veio conversar comigo e ela tinha perdido um filho de 6 anos de idade. 6 anos de idade. E ela virou para mim e falou assim, eu estou me sentindo culpada porque eu não paro de pensar no meu filho. E eu choro todo dia por ele e eu não posso mais chorar porque eu sei que isso pode estar incomodando, né? Incomodando esse espírito. Aí eu olhei para ela e falei assim, por que você não pode chorar? Chore. E é claro que ela, né, chorou muito. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a esses, não são conceitos equivocados, mas é a gente não enxergar tudo que a gente
conhece com a doutrina pela dor que aquela pessoa está vivendo. A doutrina espírita, ela é muito dinâmica. Os ensinamentos do Cristo, ele é dinâmico. Vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. Não é uma bula de remédio que tem ali, de 6 em 6 horas, você vai tomar 3 gotinhas em cima. Não, gente. A gente tem que trabalhar com o que a gente vive hoje. Então, quando alguém vem com esse sentimento de perda e a gente falar, você é espírita, você não pode pensar assim. Pode, gente. Pode. Né? A gente sofre. A gente sente saudade. Claro, nós não podemos entrar em desespero. Isso não. Mas a saudade é normal. Eu falo isso com vocês, gente, sem nenhuma... Eu tive uma perda recente, né, da minha mãe. Foi em setembro do ano passado. Mas eu vivi o meu luto, o meu sofrimento, a minha dor. Eu só tenho boas lembranças dela. Me fazem rir. Né? A gente sempre com boas lembranças, porque ela era uma pessoa muito divertida. Então são essas lembranças e eu sei que não é nunca um adeus, é apenas um até breve. Né? É até breve. Por isso que tem esse texto que eu sempre acho lindo, né? Por maior que seja a dor da separação, dessa perda, entre aspas, ela é incomparável à alegria do reencontro. Não só o nosso reencontro com essas pessoas, que vai acontecer isso um dia, porque nós estamos ligados a ela por amor. Então a alegria do reencontro, ele é muito maior do que a dor da aparente perda. E uma vez me falaram uma coisa que eu não tinha pensado. Por exemplo, agora, né, que eu falei recentemente do desencarne da minha mãe. Nós somos 3 irmãos, não sei quantos netos, agora de cabeça eu não me lembro, bisneta, genro, nora, e aí ela parte sozinha. Eu sinto a perda de uma criatura dela. Imagina você partir, entre aspas, sozinho, deixando para trás essa turma toda por aqui. Né? Então a gente, às vezes, até o nosso pensamento de dor, de perda, me desculpa o que eu vou falar, às vezes é até um pouco egoísta, porque eu não quero essa dor, gente, mas é algo que nós temos que viver. Temos que viver o nosso luto e sentir essa dor, refletir sobre isso, mas saber que nunca vai ser um adeus, é apenas um até breve. Daqui a pouco a gente se encontra. Eu, há pouco tempo, vou até pedir desculpa, vou repetir uma figura que eu trouxe aqui, para a gente relembrar, né? Quando a gente fala do reencontro. Por exemplo, a minha mãe tinha 5 irmãos. Ela era a 6ª filha, né? Mãezinha dela já tinha partido, minha avó, meu avô, sobrinhos, né, que partiram antes dela. Ela foi talvez a última da família a partir. E aí me veio essa imagem que eu vi num vídeo que eu achei lindo e maravilhoso. Porque nós, quando estamos vendo um navio partir, e aí eu vou associar a perda de alguém, a gente olha aquele navio enorme, né? Bonito, frondoso, a gente fica impressionado com o tamanho do navio quando eu estou perto dele. A morte é mais ou menos isso, né? O navio entra no mar, ele vai. Aí aos poucos, eu que estou nesta praia aqui, eu percebo que o navio está sumindo. Ele está desaparecendo no horizonte. Ele está desaparecendo. Mas como a Terra, né, ela é redonda, as pessoas que estão do lado de lá, os amores dessa pessoa que partiu, que é esse navio, estão vendo como ele? Chegando. Cada vez maior, bonito, frondoso, cheio de luz, cheio de esperança. Então a nossa tristeza de ver esse navio partir é a felicidade desses que estão lá no outro lado do horizonte, vendo ele chegar. Imagina a festa, né? Desses que... Imagina o que é um pai receber um filho. O que é um amor, né, que você sente, ou quando eu desencarnar, né, ter essa possibilidade de, nessa minha viagem, lá no outro lado do horizonte, reencontrar minha mãe. Olha que felicidade.
Então, esse tipo de pensamento, quando a gente pensa nesse tipo de perda que dói tanto na gente, é que a gente tem que começar a trabalhar para que esse tipo de perda não faça com que a gente entre numa angústia tão grande ao ponto de entrar num quadro depressivo perigoso, porque acontece, né? E isso que eu trouxe para vocês das perdas, tanto material quanto essa perda que eu acabei de falar, são os profissionais da área de saúde que fazem esse alerta para a gente tomar esse cuidado. E aí, com o cumprimento da doutrina, com esse Consolador prometido, a gente traz mais isso, muito mais, né? Ou seja, eles vivem, eles estão vivos como nós. Hoje aqui, por exemplo, eu vejo aqui 40 pessoas, eu particularmente só vejo 40 pessoas, 50 pessoas, mas aqui está repleto de desencarnados. Talvez até muitos que são afins, amores, queridos, espíritos que gostam da gente, espíritos protetores, anjos da guarda, como queiram, estão aqui conosco, trabalhando. O trabalho da reunião pública começa aqui. A reunião pública serve para isso. Todo mundo que está aqui, inclusive eu, estou em busca de tratamento. Eu preciso. Desde o momento que eu pisei aqui, eu já estou recebendo esse tratamento. Cada um que aqui está recebendo esse tratamento. Então, a importância da reunião pública não é apenas ver alguém ficar falando, né? A importância começa aqui, a partir do momento em que a gente pisa e depois vai lá tomar o seu passe, a sua água fluidificada, para poder sair daqui muito melhor, né, do que quando aqui chegamos. Vamos voltar à pergunta lá do início. Vale a pena viver? O que Jesus falaria para nós? Para todos nós aqui. Se ele estivesse aqui agora, o que Jesus falaria se nós perguntássemos isso para ele? Então eu vou procurar Jesus, que é a nossa luz, né? Luz do mundo. Vou trazer aqui alguns ensinamentos dele e a gente tentar pensar para aplicar na nossa vida, das nossas agonias, dos nossos dramas. O que Jesus falaria? Como eu falei, Jesus foi o nosso modelo guia. Jesus não andava entre os reis, entre os poderosos. Jesus não julgava ninguém, ele amava. Ele era por amor. Ele andava entre as mulheres que eram consideradas impuras, entre os ladrões, entre as prostitutas. Toda e qualquer pessoa que passasse por algum drama, ali estava Jesus. Por que eu falo isso? Porque todo e qualquer drama que a gente esteja vivendo, ele está do nosso lado. A gente às vezes não sente, pela própria condição que nós estamos vivendo, a presença dele, mas ele está ali do nosso lado, sempre. O que Jesus, já há mais de 2000 anos, nos trouxe? Jesus Cristo disse: bem-aventurados, essa bem-aventurança é linda, gente, os que choram, pois serão consolados. E aí no livro Boa Nova, traz em cima dessa bem-aventurança o seguinte: os que choram são considerados bem-aventurados porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse, né? Jamais como manifestação de desespero. Toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência, a dor moral. Então, chorar às vezes é necessário, às vezes faz bem, né? Limpa a tudo aquilo que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivendo. João, né, disse, os ensinamentos do Cristo, tem vários ensinamentos que os apóstolos trouxeram e tem ensinamentos do cotidiano da vida de Jesus, né? Eu também vou trazer um aqui. Essa passagem, por exemplo, de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? E que liberdade é essa? Que todo mundo busca. Quem não quer ser livre? Conhecer, segundo, né, isso também está no Evangelho, conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Todos nós aqui temos as nossas imperfeições e nós conhecemos quais são as nossas imperfeições. Conhecemos.
De nada me adianta eu ter muito conhecimento de qualquer doutrina, seja ela espírita, que eu seja católica, que eu seja budista, não importa. Conhecer e não pegar isso que eu conheço para tentar modificar o que eu conheço que eu sou. Eu me conheço. Eu sei as minhas tendências, eu sei que eu preciso trabalhar. Então, conhecereis a verdade, e essa verdade é que vos liberta. Porque nós somos presos ao que nós somos. Se eu sou uma pessoa que tenha facilidade para brigar, eu tenho um gênio forte, né? Tenho um gênio forte, né? E aí qualquer coisa eu brigo, nada eu me permito, a última palavra tem que ser sempre para mim. Se eu sei que eu sou assim, eu sou escravo disso, porque eu não consigo agir diferente. E aí quando eu estudo que eu tenho que me modificar, que eu tenho uma determinada tendência e que eu preciso trabalhar isso em mim, autoconhecimento, essa verdade que eu acabei de aprender vai me libertar, vai me livrar disso que eu sou e que eu não preciso ser. Para quê? Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Para quê, gente? Né? Quem conhece o exemplo de Zaqueu? Eu gosto muito dessa passagem, eu não vou aqui ler, enfim. Zaqueu era um homem, tinha um certo poder, cobrador de impostos, tinha uma equipe, inclusive, que trabalhava para ele, e ele era uma pessoa que não era muito bem vista à sua época. Por que eu gosto de trazer esse exemplo da vida cotidiana de Jesus? Zaqueu era um homem de pouca estatura, né? Baixinho, pequenininho, mas, como eu falei, muito odiado mesmo pelas pessoas ao seu redor. Porque ele cobrava imposto, o povo judeu não gostava de Zaqueu, era um homem que era apontado na rua, lá vem o cobrador de impostos, ele acaba com as nossas vidas, dos nossos filhos, retira o que eu tenho. E nessa passagem de Zaqueu é muito interessante porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. E nesse momento, como ele era muito baixinho, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Mas Jesus era um espírito, e é um espírito puro. Ele sabe de tudo, ele conhece cada um aqui na sua intimidade. Tudo aquilo que eu sou, Jesus conhece. E Jesus conhecia a essência de Zaqueu. E nesse momento em que ele vê Zaqueu, né, na árvore, ele manda ele descer e diz, estou resumindo, né, que vai passar a noite na casa dele, vai jantar na casa dele, e Zaqueu diz que a partir daquele momento ele iria dividir todos os seus ganhos, toda aquela pessoa que foi lesada por ele iria pagar 4 vezes mais, enfim, em resumo, seria isso. Mas por que o exemplo do Zaqueu é muito importante para todos nós? Porque nós temos o hábito de achar que nós não somos merecedores de ter esse encontro com Jesus. Mas Márcio, eu já estou com tantos anos de idade, para que eu vou agora, nesse momento, ter esse encontro com Jesus, que, como eu falei, nos conhece? Porque não existe um momento, existe a vontade, a disposição. E esse exemplo de Zaqueu é muito interessante, porque não foi Jesus que foi até ele, foi Zaqueu que foi ao encontro de Jesus. Ele rompeu toda e qualquer barreira de tamanho, de disposição, de preconceito, para ir ao encontro de Jesus. E nós criamos, às vezes, diversas barreiras para não encontrar Jesus. Do tipo, adorei a doutrina espírita, mas isso me assusta. Eu prefiro, já que vai ter várias encarnações, na próxima eu me modifico. Por enquanto eu vou ser quem eu sou. Zaqueu rompeu essa barreira. Ele sabia quem ele era, ele foi avante, subiu numa árvore e foi ao encontro de Jesus. E é esse convite que esse exemplo de Zaqueu tem que servir para todos nós. Que a gente às vezes fala assim, quem sou eu para realmente amar verdadeiramente Jesus? Nós somos talvez iguais, piores, mas não importa. O que nós temos que romper essa barreira de achar que não somos merecedores. E o que Kardec nos falaria se Kardec estivesse aqui conosco nesse momento e nós perguntássemos para ele, Kardec, vale a pena viver?
A doutrina espírita é repleta de ensinamentos acerca desse assunto. Trouxe apenas alguns, né? Por exemplo, na questão 931 do Livro dos Espíritos. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Resposta dos Espíritos. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que os julgais ser a felicidade, muitas vezes, oculta pungentes aflições. Aquilo que eu falei. Que a gente acha que está tudo certo, que está todo mundo muito feliz, oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder o teu pensamento, direi que as classes a que chamamos sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e aí ela lhe será o paraíso terrestre. É aquilo que a gente repetidas vezes fala. Nós moramos num planeta de provas e expiações. Então, tudo que nós estamos vivendo nesse momento tumultuado da humanidade, no Brasil e no mundo, é por conta disso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E por que nós estamos aqui? Porque precisamos estar aqui. Porque, de uma certa forma, merecemos estar aqui. Então, que a gente possa subir de série, passar de ano e talvez ir para um planetinha melhor, não é? Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. No Evangelho, no capítulo 5, também, item 4, ele traz acerca das causas das nossas aflições atuais, né, na nossa vida atual. É muito interessante, eu fiz um resumo desse capítulo, de várias situações que ele traz para a gente. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Duas palavrinhas que a gente tem que tomar muito cuidado. Orgulho. Não de orgulho de pai e do filho, não é esse. É o orgulho de ser orgulhoso. É aquilo que eu falei há pouco. A última palavra tem que ser sempre a minha. Tem que prevalecer a minha vontade, né? E a ambição. Você ambiciar algo, às vezes é saudável, né? Você vai se esforçar para conquistar algo, bacana. Mas cuidado, como eu falei, da questão do que é meu, né? Dessa ambição de uma certa forma desequilibrada. Porque a gente na vida ainda não consegue trabalhar com tudo isso de uma forma equilibrada. E aí nesse capítulo traz uma série de advertências para a gente poder pensar aqui. Como que nós somos hoje ainda? Falta de ordem e de perseverança. Perseverar naquilo que é bom, naquilo que nós queremos para a gente, e falta de ordem. Nós vivemos uma vida muito desorganizada, é tudo, né? A gente não consegue às vezes... eu às vezes tenho essa dificuldade, confesso a vocês, de vou fazer uma coisa com começo, meio e fim, começa lá pelo fim. Quem trabalha, eu trabalho no direito, trabalho no fórum, a gente, agora não mais, né? Mas antigamente eu tinha muita dificuldade porque a gente pegava um processo, a gente ia começar de trás para frente, né? O processo nunca era, né? Agora é processo eletrônico, da frente. Então, talvez por isso que eu seja assim, porque eu aprendi a sempre ver o livro do epílogo. Então, mas essa falta de ordem, eu apenas brinquei citando um exemplo, a falta de ordem, na verdade, é a falta de ordem na nossa vida. A gente leva a vida aos trancos e barrancos. A gente não tem organização de vida. A gente não cria projetos com começo, meio e fim. A gente, eu vou deixando a vida me levar, né? E isso é também motivo das nossas aflições. Mal proceder e não saber limitar os nossos desejos. É a falta de equilíbrio. Quando a gente fala em desejo, a gente pensa em desejo sexual. Não, qualquer tipo de desejo. Qualquer vontade. Tem pessoas que sentem prazeres, vícios. O vício, a gente vai muito além da questão da bebida, do cigarro, né? O vício é uma coisa muito complexa, mas a gente não consegue limitar essa energia. A gente não consegue viver com um ponto de equilíbrio. Ou eu sou muito lá, ou eu sou muito cá. Aqui no meio eu não consigo. Então a gente tem que também trabalhar melhor, né?
limitar esses nossos desejos. Uniões desgraçadas, esse capítulo fala sobre isso. Toda vez que a gente fala nessas uniões, a gente logo pensa que é casamento, né? Não é não, gente. É qualquer tipo de vinculação com pessoas que causam essas aflições. Muitos motivos das nossas aflições atuais, às vezes, foi por conta de uma união. Pode ser, por exemplo, um empregado e um patrão. Pode ser um casal, pode ser entre dois amigos. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou falando aqui, gente, que a gente não tem que... A nossa vida é uma vida de relação, não tem como fugir disso. O nosso crescimento, para que a gente possa crescer, nós temos que nos relacionar. Não adianta eu fugir para uma montanha, uma barraca, montar lá minha barraquinha e falar, agora eu sou uma pessoa livre, não me aborreço mais. Não adianta. Nós temos que nos relacionar. Mas nessas uniões, a gente tem que saber também, às vezes, se separar daquilo que está nos puxando para baixo, né? Dissensões e funestas disputas. Tem gente que briga por tudo, né? Qualquer coisa é motivo de brigar, né? Vai sair, hoje eu vou, aquele gerente daquele banco hoje tem que me dar aquele empréstimo. Se eu não vou chegar, vou chutar a mesa dele, eu vou quebrar tudo. A gente tem pessoas que vivem, né? Parece que isso também lhe causa, ele tem esse desejo de brigar, são pessoas que vivem enfurecidas. E essas disputas, eu até comentei na outra palestra, uma vez eu assisti um curta muito interessante de uma pessoa que tudo para ele na vida era uma disputa. Mr. Bean é muito assim, né? Quem já assistiu Mr. Bean sabe, né? Ele fica irritado quando alguém faz alguma coisa e ele quer fazer mais. E esse curta era muito assim. Tem gente que se irrita na fila do banco. Por que aquela fila andou mais rápido que a minha? Não é? Aí anda na calçada, você olha para o lado, tem uma pessoa andando mais rápido que você quer andar mais rápido que ela, como se fosse uma pista de Fórmula 1. A gente disputa no trânsito. Eu, pelo menos, ainda sou assim. Tenho uma dificuldade com trabalhar. É algo que eu tenho que trabalhar em mim, né? Ter mais paciência no trânsito. A gente disputa em tudo, na vida. E essas disputas, quando elas são funestas, estão nos causando um grande mal. Doenças causadas pela intemperança e pela falta de controle. Tudo isso que eu falei aqui, o que vai causar na gente? Doença. Por que quando nós ficamos nervosos, logo ataca o estômago? Aquela dor de estômago, vou ter que tomar um remédio, eu estou com dor de estômago. Mas o que te aconteceu antes? É logo o estômago. Às vezes fica enjoada, né? Mas por quê? Porque você acabou de sair de um drama em que você xingou, brigou, enfim. E aí a gente fica doente, aí não entende por quê. Joana de Anjos sempre falava isso, né? Que não existem doenças, mas existem doentes. E o que fazer diante das nossas aflições? Chegando ao fim aqui. O Evangelho nos diz: a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, eu frisei, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento de vontade. Obediência e resignação não é negação de vontade, é algo completamente diferente. Aí ele fala, a obediência é o consentimento da razão, consentimento da minha razão, e a resignação é o consentimento do meu coração. E é importante que a gente fale que a obediência, você ser obediente e resignado com ação. De nada adianta eu estar passando por um problema e ficar sentado em casa esperando que a resposta chegue. Você está com problema de saúde? Vá procurar um médico. Você está com um problema depressivo? Vá procurar ajuda médica. Vai ficar em casa esperando o médico chegar na sua casa? Eu soube que você... Às vezes o médico é médium, né? Eu sei que você está passando por um problema, vim aqui. Gente, a nossa resignação e a nossa obediência, ela tem que ser ativa, né? E no capítulo 5 ainda, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. E aí, quando a gente fala em suicídio, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque é um drama que hoje atinge até as crianças, atinge jovens, crianças. Então a gente tem que lembrar e observar que todos nós vivemos às vezes esses dramas, e a gente às vezes tem alguém muito próximo da gente viver esse drama. Então, né, vamos tomar cuidado,
Vamos tomar cuidado. Eu trouxe alguns dados aqui só para ilustrar o que eu estou falando. O suicídio é a terceira causa de morte no mundo e a segunda causa entre jovens entre 15 e 23 anos. Olha a gravidade do problema, né? A Organização Mundial de Saúde declarou que são 3.000 pessoas por dia que se suicidam. Uma morte a cada 30 segundos. Nessa uma hora que nós estamos falando aqui, 120 pessoas tiraram a vida pelo suicídio. No Brasil, são 25 suicídios por dia. Tá? A Unicamp diz que 17% das pessoas entrevistadas admitiram já terem pensado no suicídio. E por que eu trago isso? É um assunto que às vezes nos choca, são informações que chocam a gente. É porque a gente tem que pensar sobre isso, não só para a gente tomar cuidado com o que passa na nossa cabeça, como também observar as pessoas, como eu falei há pouco. O desespero, a angústia, a melancolia, traz, às vezes, as pessoas a pensarem dessa forma. Então, a gente tem que ter muito carinho, tem que ter muito amor, a gente tem que entender. Eu tenho muito cuidado quando eu toco nesse assunto, para não tratar esse assunto como um problema, alguém que está vivendo um problema. Não, essa pessoa está doente, ela precisa de ajuda, ela precisa que eu olhe no olho dela e fale, não, vem cá, vamos conversar. A gente trata essas pessoas como, desculpa que eu vou falar, né, como se fosse uma escória. A igreja até há pouco tempo não reconhecia as pessoas que desencarnavam dessa forma. Então, eu fiquei muito emocionado uma vez, a Flávia vai lembrar, que eu estava no funeral de um rapaz que tinha perdido a vida dessa forma, e aquele padre, com um carinho muito grande, falou assim, não julguem essa pessoa, ele era um doente. Então, a gente já vê essa transformação de um homem da igreja, já pensando de forma diferente. Como é bom! Então, quando a gente viver isso, talvez a gente conheça pessoas que já tentaram, ou nós mesmos já pensamos, vamos encarar isso como um problema que tem que ser resolvido. Vamos procurar ajuda. Vamos, estender os braços e dar ajuda, como Jesus faz o tempo todo conosco. Se agarrem a Jesus, se apeguem a Ele. Se passou em algum momento na sua cabeça um pensamento desse tipo, peça a presença dEle ao seu lado. Sinta, vocês vão sentir a presença dEle, esse acolhimento, esse amor. Tudo na vida apliquem dessa forma e façam como o nosso querido Chico, que diz que eu aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves, comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro, porque eu sou. Gente, se o Chico aprendeu a deixar é porque ele era complicado também. Se o Chico era assim, quem somos nós? Ele, na simplicidade dele, falou, eu aprendi, ou seja, a descomplicar, vamos descomplicar a vida. Rapidinho fazer o exercício de memória, que está chegando aqui ao fim. Talvez alguns vão saber esse teste que eu vou fazer aqui no final. 2 de abril de 1910, que data é essa? Vocês sabem? Hein? Sabia que algumas pessoas iam saber, foi o nascimento do Chico, Que bom, que uma data boa como essa a gente lembra. 8 de novembro de 1895. Ninguém? Gente. E a memória de vocês? Se fosse 8 de novembro de 1965, era o nascimento do Márcio Mendes aqui. Mas é 8 de novembro de 1895. Gente, descoberta do raio-x. Olha a importância. Ele acertou? Olha a importância dessa data para a humanidade. Agora, essa data aqui, quem lembra? Torre Gêmeas. Por que a gente só lembra de coisa ruim? Nós lembramos do nascimento do Chico. Parabéns, perfeito. Por que a nossa memória só traz coisas que marcaram, foi um acontecimento histórico, mas que marcou de forma negativa a nossa vida? Por que a gente não consegue voltar lá atrás e também reconhecer coisas boas? É um exercício para que a gente possa fazer, E um outro exercício é, como eu já fiz antes, a gente tentar todos os dias fechar os nossos olhos, trazer as lembranças, os momentos difíceis, momentos felizes, e lembrar que nos momentos difíceis, há 5, 10, 15, 50 anos atrás, quem estava do nosso lado naquele momento difícil? Quem era a pessoa que estava do meu lado? Quem foi que
que me socorreu naquele momento que eu tanto sofri, naquele momento em que eu chorei, naquele momento em que eu sentia dor. Vamos lá atrás, vamos lembrar dessas pessoas, para trazer, independente se elas estão aqui ou não, essas pessoas novamente ao nosso convívio. Márcio, eu vivia dor sozinho, eu não tinha ninguém. Não, você tinha você. Então você, para você, é a pessoa mais importante na sua vida. Então a gente tem que fazer esses exercícios de começar a mentalizar coisas boas do que aconteceram na humanidade, de trazer boas lembranças de pessoas que estavam ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Concluindo, cada um de nós é aquilo que se pode ser, né? E dessa forma que contribuímos para o avanço do nosso planeta. Nós somos projetos da vida de Deus, todos nós aqui somos um projeto da vida dele. Temos que exercitar, né, a nossa capacidade de reverter de forma plena a nossa vida. Não adianta ficar procurando culpados pelos tormentos, né, que nós enfrentamos, e é frustrante também, né, chegar ao final da vida e saber que tivemos inúmeras possibilidades de fazer diferente. Correndo um pouquinho aqui, quem não conhece essa linda composição, cada um de nós aqui vai compor a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. E para encerrar, eu não vou ler o texto, é um texto um pouco longo, mas eu sugiro que vocês possam ler do livro Estante Vida, o item 34, capítulo 34, chamado O Solitário. Jesus, mais uma vez ele. Vamos falar um pouquinho de Jesus. No momento da sua crucificação, o que diz esse texto? No momento da crucificação do Cristo, no momento em que ele tentava tirar dele as últimas forças, o último suspiro, e que os anjos vinham até o encontro, né, os espíritos vinham ao encontro do grande mestre, ele conseguiu soltar algumas palavras da sua boca cansada, né, com sede, que foi pedir que ele pudesse ir em socorro de Judas, que acabara de suicidar. Então, no seu último momento entre nós, encarnado entre nós, na cruz, no momento derradeiro, ele lembrou do, entre aspas, inimigo, né, do traidor. Que nós até hoje, né, na Páscoa, às vezes, ainda malhamos, como falamos. Jesus, esse mesmo Jesus, pregado na cruz ou não importa, essa imagem para mim nem muito me agrada, é Ele que sempre vai estar conosco nesses momentos em que nós precisamos. E é Ele que vai vir no nosso ouvido, vai falar palavras de amor, de carinho. Então que a gente possa ter esse Cristo como nosso modelo e guia, para que a gente possa vencer todas as demandas e tudo aquilo que surge em nossas vidas. Gente, desculpa, passei um pouquinho do horário. Boa noite e até uma próxima vez. Obrigada, Márcio. E para não perder essa vibração de amor, de carinho, vou passar direto para a prece para a nossa amiga Daniela. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, obrigada, Senhor, por esses estudos tão emotivos, tão importantes que o nosso amigo, nosso irmão Márcio nos trouxe na noite de hoje. Que possamos levar conosco não apenas a indagação da noite de hoje, mas, acima de tudo, os vários e muitos argumentos da resposta a essa pergunta. E sim, vale a pena viver. Obrigada, Jesus amigo, por todas as oportunidades que temos tido em nossas vidas para afirmarmos que vale a pena viver. Muito obrigada por essa doutrina, por tudo que temos recebido. E nós pedimos que essas boas vibrações e esses bons fluidos permaneçam conosco, que nos auxiliem nos nossos sofrimentos, nas nossas dores físicas, e que possam também ser levados àqueles que estão em nossos corações. De alguma forma, a
as vibrações de hoje sejam um remédio para aqueles que ainda não conseguem responder a essa pergunta da maneira como nós conseguimos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco. Que assim seja. Obrigada, Dani.